A tensão vai subindo, descendo. Cada vez que a tensão começa a descer, o LED está apagado. Quando começa a subir, o LED está aceso. Que é a saída em 0 e em 1. Ó, que legal. Isso na entrada inversora. A saída do amplificador operacional, se a gente olhar, tá uma onda retangular. Ó. Ó, que legal. Aqui tem um LM358, dentro dele tem dois amplificadores operacional, mas eu vou mostrar o funcionamento só de um, porque o outro é equivalente. O pino 8 é a alimentação positiva e o pino 4 é a alimentação negativa, né? Ele já está alimentado aqui em 12 volts. O pino 1 é a saída, o pino 2 é a entrada inversora e o pino 3 é a entrada não inversora. O que eu fiz? Eu liguei na saída dele aqui, ó, um LED, né? Então esse LED acende quando a tensão é alta. No pino 3, que é a entrada não inversora, eu liguei dois resistores de 100K, um indo para o terra e um indo para o VCC, fazendo o divisor de tensão. Então a tensão cai pela metade. Ó. Ligando aqui, dá para ver que a tensão está de 6 volts. E na entrada inversora, eu liguei esse potenciômetro aqui, que ele varia de 0 a 12 volts, né? Um divisor de tensão com um potenciômetro. Então o que acontece? Quando a entrada inversora tem uma tensão abaixo de 6 volts, a saída sai nível alto, porque a entrada inversora está com uma tensão mais baixa que a entrada não inversora. Então, eu vou aumentando a tensão aqui, ó, quando a tensão atingir 6 volts, o LED tem que apagar. Ou seja, quando a tensão na entrada inversora ultrapassar a tensão na entrada não inversora. Está aumentando, está quase. Ó, apagou. Agora, se eu abaixar a tensão, ó, então os 6 volts é o ponto de mudança. Ó, tá vendo? Ó, é o ponto que muda a saída do amplificador operacional. Então, nessa situação aqui, ele está funcionando como um comparador de tensão. Eu estou comparando a entrada inversora, né, a tensão da entrada inversora, com essa tensão fixa aqui na entrada não inversora, de 6 volts. Então esse funcionamento aqui é como se fosse, por exemplo, uma porta lógica NOT, que a entrada é o pino 2 e a saída é o pino 1, certo? Como a gente viu, aqui a entrada inversora ela tem que passar dos 6 volts para o LED apagar e abaixo de 6 volts o LED acende, né? Então, os 6 volts é o ponto de referência. Para fazer um oscilador, a gente precisa que essa entrada tenha esterese, porque é dentro da faixa de esterese que vai haver a oscilação. Como é que a gente faz isso? Ó? Pode ver que acima de 6 volts o LED apaga, abaixo de 6 volts o LED acende. Colocando esse resistor aqui, ó, eu vou colocar ele entre a saída e a entrada não inversora. O que vai acontecer? A tensão de referência ela vai depender da tensão de saída. Olha que legal. Coloquei. O LED está apagado. Para o LED acender, a tensão tem que cair. Ó, eu vou diminuir a tensão até o LED acender. Ó. Pode ver que já está abaixo de 6 volts, ainda está apagado. Estou diminuindo. Estou diminuindo bem devagarzinho para a gente pegar a tensão em que o LED acende. Ó, já está em 2 volts. Opa, acendeu. Acendeu mais ou menos em 1.8. Agora, se eu subir para um pouquinho acima, o LED vai apagar? Não. Agora a tensão vai ter que subir próximo de 12 volts para o LED apagar. Ó, estou subindo, subindo, subindo. Ó. Esse comportamento é muito interessante, esse comportamento de esterese. É esse tipo de comportamento que portas lógicas com entrada de mix trigger apresenta. Isso é muito bom. Evita, por exemplo, ruído, fazer mudança de estado lógico com ruído e tal. E tem algumas outras aplicações também. Mas o legal é isso, ó. Chegou em 9 volts. Então 9 volts, o LED apaga. Agora eu vou ter que descer lá próximo de 1.8 para o LED acender de novo. E uma vez que chega naquela tensão lá embaixo, vai ter que subir de novo até 9
para poder apagar. Então é dentro dessa faixa entre a tensão que chaveia para o 0 e para o 1 é que vai trabalhar, o oscilador vai trabalhar. Ó, ligou. Uma vez que ligou, a tensão tem que subir lá em cima para poder mudar de novo. Isso graças a um resistor. Que o que ele faz? Ele pega a tensão de saída e liga na entrada no inversor. Ou seja, se a saída estiver em 1, então ele exige uma tensão mais alta. Se a saída estiver em 0, ele exige uma tensão mais baixa. Então ele muda a tensão de referência conforme a saída do amplificador. Então, uma vez que a gente fez a entrada com a esterese, o que eu fiz? Eu liguei a saída na entrada para um potenciômetro e a entrada, né, a inversora, aterrando para um capacitor. Isso faz oscilar. Por que faz oscilar? Vou até ligar aqui o voltímetro aqui na entrada inversora para a gente ver. Ó. Porque quando está saindo 1 na saída, o capacitor vai carregando através do potenciômetro, e quando o capacitor carrega, numa tensão próxima de 10 volts, a saída chaveia para 0, aí o capacitor começa a descarregar até próximo de 1,5 volts. Uma vez que atinge isso, a tensão aumenta a tensão na saída, fazendo o capacitor carregar. Então ele fica nessa de carregando, descarregando, carregando, descarregando. Isso acontece por causa do esterese. Se não tivesse esse sistema de esterese, não ia oscilar. E o legal é que a frequência de oscilação ela pode ser controlada pela carga do capacitor aqui, ó, no potenciômetro. Diminuindo o potenciômetro, ó, dá para ver que ficou mais rápido. Ó, agora estou deixando mais devagar. Mais devagar. Ó, agora está bem devagar. Ó. Agora, para a gente ver legal essa tensão aqui na entrada inversora, o capacitor carregando e descarregando, a gente pode ligar o osciloscópio. Tá? Vou ligar o osciloscópio aqui. Ó, aqui é a saída que é o terra e aqui é na saída inversora. Ó. Dá para ver no osciloscópio que a tensão está subindo e descendo, só que a frequência está muito baixa. Né? Essa frequência não é legal para ver no osciloscópio, né? Vamos ver aqui, ó. Ó. É uma frequência muito baixa, então... Mas dá pra ver legal, ó, tá vendo? Dá até pra ver legal, ó. A tensão vai subindo, descendo. Cada vez que a tensão começa a descer, o LED está apagado. Quando começa a subir, o LED está aceso. Que é a saída em 0 e em 1. Ó, que legal. Isso na entrada inversora. A saída do amplificador operacional, se a gente olhar, tá uma onda retangular, ó. Ó, que legal. Trocando esse capacitor eletrolítico para um capacitor cerâmico, a frequência fica bem alta, mas eu deixei uma frequência baixa para a gente poder acompanhar, né, de uma maneira mais interessante. Então aí a gente tem o quê? Um oscilador. Esse oscilador ele é bem próximo do oscilador quadrado, porque o período alto ele é muito próximo do período baixo. Agora, e se eu quisesse que o período alto fosse diferente do período baixo? É isso que a gente vai ver agora, como é que a gente vai fazer essa modificação no próximo vídeo.